Glória a Deus. Glória a Jesus. Vai entrando. Comecei. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Dia das Mães. Comemorem bem junto. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Bom dia com chuva, né, Denise? Quero estar perto De ti, Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu. cantando Aleluia. a ti. Aleluia. Santo, santo, Poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Aleluia, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, ó Pai. eu quero Sem a tua estar presença não perto, acontece nada, Senhor. estar Nós ao venhamos seu diminuir para que o Senhor lado, cresça, Pai, reine, amando o brilhe, seja bem-vindo, flua com teu rio de mas águas não vivas, ó ao Pai. pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia. Aleluia. Somente na presença dele, osso seco volta a viver. Somente na presença dele, morto volta a reviver. Aleluia. Só na presença dele, paralítico volta a andar, mudo volta a falar, cego volta a enxergar. Na presença dele tem restauração, tem cura, tem libertação. Na presença dele tem milagre. Na presença dele tem vida, o impossível acontece. Por isso que ele é o grande eu sou. Aleluia. Por isso que ele é digno de ser adorado. Porque ele é Deus e não há outro além dele. Oh, aleluia. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. Grande eu sou. Oh, aleluia, Espírito Santo. Vem com tua presença, Espírito Santo, nessa manhã. Que se abram as comportas dos céus nessa manhã sobre a tua igreja, Pai. Pois tu és o nosso Deus, tu és o grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, poderoso, grande eu sou. Ninguém opera como ele opera. Ninguém promete como ele. E ninguém age como ele age. Oh, aleluia. Poderoso, grande eu sou.
grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Deposite a sua confiança nele. Não confie na sua riqueza, no seu bem material. Não confie na sua família. Coloque a sua confiança nele. Oh, aleluia, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O nosso Deus é o grande eu sou, aonde a nossa confiança tem que estar depositada. Eu não sei, aleluia, em que ou em quem você tem se apoiado. Muitas vezes a gente se apoia em coisas, em pessoas, mas a nossa confiança tem que estar totalmente depositada no Senhor, e Ele se agrada disso. Ele diz, olha, tenha prazer de ouvir a minha voz, tenha prazer de receber os meus ensinamentos, porque vai trazer garantia para o seu futuro. A garantia do seu futuro não é a reserva que você fez. A garantia do seu futuro não é o seu casamento. A garantia do seu futuro não é o seu emprego. A garantia do seu futuro é a sua confiança depositada no Senhor. Porque Ele te levará por caminhos retos, planos. Ele diz, olha, eu sou o teu bom pastor. E na minha presença de nada você tem falta. De nada você tem falta na minha presença. E é verdade. Quando estamos na presença do Senhor, nós temos falta de alguma coisa. Podemos até passar por escassez. O céu pode se fechar, as lutas podem chegar. Ele não diz que seria fácil. Mas Ele diz, olha, eu sou o teu bom pastor. De nada você terá falta. Vou te guiar por pastos verdejantes. Vou te conduzir por águas tranquilas. O mundo lá fora está um caos, igreja. Nós estamos passando por um momento de caos. Mas quem está nos pastos verdejantes de Jesus tem provado da excelência do cuidado dele. E você não vai me deixar mentir aqui, em nome de Jesus, porque é palavra. Davi diz, olha, conduz a minha vida por águas tranquilas. Guia-me por pastos verdejantes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo está ao caos. O mundo tem provado do verdadeiro caos. Mas quem está nos pastos verdejantes de Jesus tem provado do cuidado dele, tem provado dos livramentos, tem provado da providência, tem provado do milagre diário. Todos os dias nós somos um milagre. Todos os dias nós somos um milagre. Por quê? Porque o bom pastor tem cuidado de nós. Ele é o nosso bom pastor. Louvado seja Deus. Tem um louvor. Aleluia. Deixa eu pesquisar aqui. Vamos adorar Ele porque Ele é digno de adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. É verdade, Solange. Tudo fica mais leve com Jesus. Aleluia, Jesus. Ele é seu guia, Ele é a sua proteção. Ele é o seu bom pastor. Glória a Jesus. E nossa confiança tem que estar depositada nele. Tem que estar depositada nele. Nós podemos fazer, nós podemos agir, mas sem ele nada acontece. Ele é o nosso bom pastor. Glória a Jesus. Aleluia. Jesus, meu guia é amigo e protetor. Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Oh, aleluia, Jesus. Nele confiarei. Nele tem que estar nossa confiança. Fraco
depositar minha confiança nele. Eu vou entronizar a presença dele. Eu vou chamar por ele, porque ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Oh, aleluia. Fraco sou, mas és. Me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Aleluia, confio nele. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, é nele. Oh, aleluia, Jesus. Ele é o seu bom pastor, confie nisso. Ele é o seu bom pastor e ele te guiará por pastos verdejantes. Você pode estar passando por alguma situação, mas se você estiver em Cristo, ele te guiará por pastos verdejantes. Vai florescer, aleluia. Oh, Espírito Santo, nós cremos nisso. Nós cremos, Pai. Amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, oh, aleluia, Espírito Santo. Nele confiarei. Confie. Deus está te convidando a confiar. Seu poder, seu amor, nele confiarei. Oh, Espírito Santo, nele confiarei. É nele. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Oh, aleluia, Espírito Confie nele. Confie nele. Confie nele. Jesus, tu és meu guia, meu pastor, meu bom pastor, meu protetor, em ti eu confiarei. Confie nele. Verdade, Cleudes. O segredo está em confiar em Deus. O segredo está em confiar. Então confie
Muitas vezes é difícil, não é verdade, a gente confiar. Porque nós somos fracos, nós habitamos em um corpo de carne, igreja. Nós habitamos ainda em um corpo de carne. Mas a nossa confiança tem que estar depositada no Senhor, apesar das circunstâncias. Muitas vezes é difícil confiar, porque nós somos guiados pelo que vemos, pela circunstância, pela situação. Mas Ele manda confiar, porque Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Se a mão do homem, louvado seja o nome do Senhor, ela não se move para fazer nada por você, eu quero dizer que você não está sozinho, que você não está desamparado, que você tem uma presença, e essa presença, ela é chamada de bom pastor. A Bíblia faz questão, Davi faz questão de, antes de denominar Deus como pastor dele, dizer: Senhor, tu não és só o meu pastor, tu és o meu bom pastor. Ele denomina um adjetivo de bom. Ele não só é pastor, ele é um bom pastor. Ele tem uma qualidade diferente dos outros. Ele não se iguala a nenhum outro, porque ele não é somente um pastor. Ele é um bom pastor. Ele é excelente no que faz, igreja. Ele não falha, ele não tarda. Ele não brinca com os meus sentimentos, com os seus sentimentos. Ele não somente nos pastoreia, nos diz o que temos que fazer. Ele é um bom pastor. Ele é bom no que ele faz. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe por que caminho está lhe guiando, por qual caminho te guia, por qual direção te manda ir. Qual a direção que ele te manda fazer, porque ele não somente está te dando obrigações, ele está te garantindo vida longa. Ele está te garantindo uma via que não vai causar dor em você. Você vai passar por aflição, mas a dor que vem não é você que vai procurar. Ela vai ser permitida pelo Senhor para lhe provar, para lhe fortalecer. Os sofrimentos desnecessários não mais ocorrerão, porque ele não é somente um pastor que coloca sobre você um jugo de escravidão, manda você subir, manda você descer, faz de você boneco de fantoche. Ele se importa com os seus sentimentos, ele se importa com os seus sonhos, ele se importa com o que você está sentindo, ele se importa com o que você está se incomodando, ele se importa, aleluia, com o seu sofrimento, com o seu choro, com o gemido da sua alma. Ele se importa com aquilo que você deseja. Ele diz: olha, deleita-te na minha presença e eu concederei o desejo do teu coração, porque ele não é só um pastor que faz a gente de boneco de fantoche para se aparecer. Ele é um bom pastor que se importa com as minhas emoções, com o que eu penso, com o que eu sonho, com o que eu desejo, e se importa também com você. Aleluia, Jesus. Ele diz: o que é importante para você é importante para mim. O que é importante para você é importante para mim também. Mas entenda que não é porque eu não vou realizar. É porque o meu caminho é diferente do seu. É porque o meu projeto é maior que o seu. Não é porque eu não vou realizar. É porque o trajeto que eu faço você percorrer é diferente daquele que você pensa. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Os meus projetos são maiores que os teus. É o louvor. Tu não entendes o que eu vou fazer, mas te prometo, vou te surpreender. E de fato, o nosso bom pastor, ele nos surpreende. Porque ele nos leva por caminhos que não entendemos. Mas ele nos surpreende. Ele é o bom pastor. Ele não vai fazer aquilo que é previsível, ele vai fazer além daquilo que você preveu.
Ele vai fazer além do diagnóstico que você deu. Você está entendendo? Você deu um diagnóstico. Você diz, é por esse caminho vai prosperar. Mas e os caminhos do Senhor? Esse bom pastor guia por pastos verdejantes. E esses pastos verdejantes, muitas vezes, são os pastos que menos entendemos. Eles são verdes, eles são prósperos. Mas talvez seja em um pasto que a gente não compreende porque estamos ali. Seja de uma maneira que a gente não compreenda. Porque Ele é o nosso bom pastor e faz além do que pedimos ou do que pensamos. Eu abri aqui a palavra e bem na hora do louvor, a palavra aqui diz assim, no livro de Juízes, capítulo 6, vai falar da história de Gideão. E de fato, Deus foi o bom pastor de Gideão, não foi não? Como foi de vários outros personagens bíblicos. Mas ele foi o bom pastor de Gideão. Porque Gideão estava trabalhando no lugar errado, estava trabalhando escondido. Gideão estava com medo de ser saqueado, de ser assaltado. Gideão estava com medo de ser agredido, de ser morto, de ser baleado, de ser esfaqueado. Gideão estava trabalhando escondido porque estava com medo dos saqueadores. Ele estava com medo dos inimigos, que só iam lá para a terra para poder roubar a plantação deles. Aí o anjo se aparece para Gideão. Por quê? Porque quando o homem não pode fazer mais nada, o bom pastor ainda tem poder para enviar anjo e te dar direção. Rabandai, Redecandarai, sobre Anderrebiasnai. Tem pedido resposta a Deus, não é? Tem dito, Senhor, qual é a direção que fazer? Eu vou morrer nessa situação. Aí ele diz, não se preocupe não, que quando não tem mais ninguém por ti, eu ainda tenho poder para mandar anjo e te dar direção. E te dizer o que fazer, porque eu sou o teu bom pastor. Oh, aleluia, Jesus. Se você ficar conectado com esse Deus, você não perde, você ganha. Gideão estava passando por um momento difícil, igreja. Gideão estava passando por um momento de crise. A terra de Israel, o povo de Deus, estava em crise. Estava sendo oprimido. Estava passando pela opressão dos midianitas aqui. Os midianitas estavam fazendo o povo aqui comer na mão deles. Era eles plantando e os midianitas saqueando. Eram eles plantando e os inimigos roubando aquilo que eles tinham plantado. Que frustração! Só que aquilo tinha sido permissão de Deus. Porque dentro da casa de Gideão, onde ele era o menor, havia sido construído um altar para outros deuses. E aonde tem altar para outros deuses, Deus não habita. Aí Deus permite mesmo o inimigo entrar. Por quê? Porque a gente dá brecha. Porque a gente constrói altar para adorar outro Deus. A gente se prostra para homem. A gente obedece a homem. A gente passa a temer a homem. Em outras palavras, a gente passa a fazer o que o homem está mandando. Rabandai, Redecandarai, sobre Anderrebiasnai. Aí Deus permite mesmo o diabo fazer festa. Porque está obedecendo a homem, está temendo a homem, está fazendo o que o homem quer. Eita, coisa forte. Tudo o que Deus, Ele é muito generoso. Deus divide conosco toda a herança dele do céu. Ele não faz questão, ele diz, olha, você é co-herdeiro meu. Eu era filho único, eu era filho unigênito e desci na terra para morrer por tu, um pedaço de carne podre. E me fiz filho primogênito dentre muitos filhos, para meu pai te adotar. Me tornei teu irmão. Rebedecandarai, sobre Anderrebiasnai. Não faz questão de dividir com você a minha herança. Foi isso que ele fez por nós, Jesus. Veio dividir conosco a herança dele. Mas tem algo que ele não divide. A adoração, o temor, a reverência, a obediência. Tem algo que ele não divide, a glória dele. Deus não divide a glória dele com ninguém.
E eu vou lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que eu deixei de obedecer Deus para obedecer homem, eu tomei na cara. Eu sofri, eu não sei com quem Deus está falando aqui. Mas é algo que você precisa sair daqui entendendo nu e cru a verdade. Porque Deus, ele não esconde nada de ninguém. Ele exorta para você sair da escravidão. O povo estava padecendo na mão dos midianitas. Estava sendo roubado, igreja. Estava sendo saqueado. Não estava prosperando. Estava trabalhando feito um jumento de carga. Feito um burro de carga. E estava sendo roubado por quê? Porque tinha altar de adoração. Rebandai. Rebede candarai sobre Anderebe asnai. Desde já eu coloco o meu coração e o seu coração diante do altar do Senhor e digo e libero, Senhor, que todo altar de adoração que não seja para ti seja quebrado. Nesse momento eu dou uma ordem, tenha liberdade para quebrar, Senhor, todo altar de adoração que não seja para ti no nosso coração, no nome de Jesus. Dê liberdade ao Espírito Santo para quebrar todo altar de adoração. No coração do povo de Israel tinha um altar de adoração que não era para Deus. Tinha um temor que não era direcionado para Deus. Que coisa forte, Jesus. Tinha uma reverência que não era direcionada para Deus, era direcionada para o homem. Eu vou dizer uma coisa para você, igreja. Viver no temor do homem, viver na reverência do homem, viver se prostrando para homem, é de lascar, viu? Porque você padece. Você come feito galinha na mão do homem. Porque o homem não tem pena de você não, viu? Jesus, ele é o teu bom pastor. Ele tem misericórdia de ti. Ele chega com socorro. E midianita, tem pena de tu? Rebede candarai. Rebede candarai sobre Anderebe asnai. Aleluia. Alguém da tua casa tem tido pena de você? Aleluia. Seu esposo tem tido pena de você? Seus filhos têm tido pena de você? Alguém do ministério que você faz a obra tem tido pena de você? Sabe por que não tem? Porque é homem. E nós, homens, carne podre, não consegue ter pena de ninguém. Se Deus assim não nos visitar com compaixão. A nossa natureza, ela é carnal, ela é egoísta. Nós não queremos dividir nada com ninguém. O homem não tem pena de nós não, igreja. O homem não tem pena da gente. Aí Deus aparece para... O Senhor envia um anjo para falar com Gideão, o bom pastor. Quando ele viu que não tinha nada mais a ser feito, ele envia o anjo. A Bíblia diz no versículo 12 que o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com você. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso com o meu povo? Gideão estava sem entender, porque tudo aquilo estava acontecendo. E onde foram parar todos os milagres que os nossos pais contaram? Como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito. Porém, agora o Senhor deixou o meu povo desamparado e entregue ao domínio destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, avante. Deus não entrou no embate com ele, porque Deus sabia o porquê que eles estavam passando por aquilo. Deus sabia o porquê que o povo, a casa de Gideão e o povo dele estava passando por aquilo. Só que quando o anjo vem com um recado para entregar, ele não fica discutindo, ele entrega o recado. Deus, ele é bem objetivo. Deus, ele é bem objetivo nos seus recados. Ele não fica rodando feito cachorro no mato, não. Ele é bem objetivo. O anjo disse: olha, com essa força que você tem aí, avante. O que foi que chamou a atenção aos olhos de Deus? Gideão trabalhando no meio da crise. Gideão trabalhando, mesmo com medo, ele foi trabalhar.
Mesmo com medo, Gideão mostrou força, ousadia, valentia e aquilo chamou a atenção de Deus. Olha, ele tem potencial. Mesmo correndo o risco de perder a cabeça, ele está indo malhar trigo no lagar para não morrer de fome. Deus gosta de gente que tem a atitude, não é de blá, 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 não. É de gente que se posiciona para fazer o que Deus manda. Não é só de quem fica falando, falando, falando e nunca faz. Promete, promete, promete e nunca cumpre. Deus, ele gosta de quem tem atitude. Atitude. Foi isso que Gideão mostrou para Deus. Atitude. A Bíblia diz que o anjo disse: com essa força que você tem, avante. Liberte Israel do povo do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para esta missão. Não é forte? Ele se reclamou. Diz: cadê o Deus de milagre? Cadê o Deus que desamparou? Gideão estava reclamando. Aí o anjo disse: ei, Gideão, com essa força que tu tem aí, com essa brabeza aí que tu tem, com essa valentia aí todinha que tu tem, vá para a missão de libertar o meu povo. Quando você pensa que não tem mais o que fazer, o anjo do Senhor aparece e lhe dá a direção certa. Quando você diz assim, não tem mais saída, não tem mais o que fazer, o anjo do Senhor chega com a direção. O anjo do Senhor chega com a direção que você precisa para você ir avante. Ele diz: ei, vá libertar o povo. O segredo não é ficar murmurando, falando, 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 reclamando, reclamando, reclamando. É obedecer. É fazer o que Deus está mandando. O anjo não chegou e ficou debatendo: ah, Gideão, tem um altar idólatra, homem, na tua casa. Não. O anjo do Senhor não disse: ah, Gideão, isso, mas é assim, mas é assado. Até não, o anjo disse: ó, com essa força que tu tem, vá, porque sou eu que estou lhe enviando para a missão. Vá, porque sou eu que estou lhe enviando. Deus não é Deus. Olha, se tem uma coisa que não atrai Deus, é muita conversa. Olha, gente que tem muita conversa, que fala, fala, fala e não faz, é manto, viu? Mantíssimo. Gideão, porém, respondeu: ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. Tem como não, Jesus? Primeiro que eu sou pobre, lascado e ainda sou o menor da minha casa. Como é que faz para libertar o povo? Eu estou trabalhando escondido, Senhor. É um confronto, sabe? Deus, ele tem mania de nos confrontar. Ele pega o menor da casa, ele pega o mais insignificante, ele pega o excluído, o rejeitado, que ninguém escolheria, o que está trabalhando escondido, o que muitas vezes age por medo, porque essa ação de Gideão aqui foi por medo. Trabalhar escondido é trabalhar com medo. Aí ele diz: é você que eu quero. É você que eu quero para libertar o meu povo. Vai, com essa força que você tem, vai avante. Deus viu em Gideão aquilo que nem ele via. O céu observou em Gideão aquilo que ele nem conseguia observar. Você está entendendo que talvez o céu te mandou fazer algo, te direcionou para fazer algo, entregou algo nas suas mãos. Entregou algo na sua mão. E aí você diz: mas como é que eu vou fazer se eu não tenho R$1 no bolso? Como é que eu vou fazer isso se eu sou o menor da casa? Se ninguém me dá ouvido nessa casa? Se da casa eu sou o menor? Se da minha família a minha casa é a mais pobre? Entenda que a casa de Gideão era a casa mais pobre da família todinha. Não tinha um centavo na conta, não tinha um centavo no bolso. Aí chega Deus e diz: é você que eu quero, vá para a missão, porque sou eu que estou lhe enviando. Às vezes a gente pensa que Deus, ele só se encarrega do mandar, né? Mas do prover não. E eu quero dizer para você que você está muito enganada. Que você está muito enganado. Porque se a gente for para a palavra, ele se encarrega do mandar, mas ele também se encarrega do prover. Que Deus é esse que manda você subir e quando chega lá não prover? Que Deus é esse que entrega a você, confia a você uma missão e não vai prover?
o recurso que você precisa para concluir a missão que Ele lhe mandou. Que Deus é esse que manda você ir para o deserto e não provém maná e não provém água, que não faz brotar água da rocha para você saciar a sua sede. Que Deus é esse que permite você estar passando essa situação, nesse lugar que você está e não vai prover na sua vida. Que Deus é esse, igreja, que tem confirmado, que tem dito, vai avante, que sou eu que estou lhe mandando nessa missão e não vai prover. Que Deus é esse? A isso respondeu o Senhor: eu estarei com você, o bom pastor. Por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas como se fossem um só homem. Deus disse: vai ser ligeiro, Gideão. Tem problema, sabe por quê? Porque eu tô com tu. Rebede candaraya sobre anderrebiasdai. Olha, a preocupação de muita gente é saber se tem ajeitado, é saber se tem aprovação do homem. Mas na verdade a nossa preocupação tem que ser: Deus está comigo nesse negócio? Deus está comigo nesse negócio? Não se importe se você vai ter aprovação, aplauso de homem, aprovação de homem, porta aberta de homem, ajeitado de homem. Se importe em saber isso aqui, ó, em ter essa resposta: eu estarei com você. É só com isso que você tem que se preocupar. Hoje em dia é uma preocupação: será se vai deixar? Será se vai aprovar? Será se isso? Será se aquilo? Ei, a nossa preocupação tem que ser: Deus está comigo nesse negócio? Deus está comigo nessa empreitada? Deus está comigo nesse investimento? Deus está comigo nesse caminho? Deus está comigo assim? Deus está comigo assado? Deus está comigo no subir? Deus está comigo no descer? Deus está comigo na direita? Deus está comigo na esquerda? Onde é que Deus está? A sua preocupação tem que ser essa. Não é se homem vai aprovar, não é se homem vai achar bom, não é se homem vai achar bonito, é se Deus está. Porque se Deus estiver, ainda que o homem diga não, Ele faz dizer sim. Você tá vendo? Você tá entendendo como é o negócio com Deus? Aprenda a temer a Ele. Aprenda a temer a Ele. Você tá entendendo como é o negócio com Deus? Ele diz: você tem que se importar, é se eu tô no negócio. A lei, olha a confirmação aqui do que Deus usou para pregar ontem. A lei não estava com Esté, não. Mas Deus disse: se tu não for, tu vai padecer com o povo. Porque o decreto de Amã tem dia e hora marcada para se concretizar. Não vai, não? Rebede candaraya sobre anderrebiasnai. Pela lei ela não podia entrar, mas Deus mandou ela ir. Usou Mardoqueu para dizer: olha, não pense que porque tu é rainha, tu tá aí na pose, tu tá aí na posição, tu tá nesse cargo aí, que tu vai ser livre também não, viu? Tu vai cair na faca, na forca, na espada, vai ter sangue derramado aí também, porque tu é judia. Uma hora ou outra a máscara vai cair. Deus precisa levantar uma geração que teme a Ele, que tá se importando é se tá agradando a Ele. Não é se tá agradando o homem, não. O homem é depois. Se ela queria agradar o rei, porque ela não ia entrar na presença. Tá pensando que Esté ia entrar na presença do rei? Ia nada. A lei dizia para ela não ir, ela ia obedecer, porque ela sabia que Vasti tinha sido deportada porque não tinha entrado na presença dele. Ela ia entrar sem ele mandar. Esté tinha desobedecido uma lei, foi escorraçada. Ela disse: eu vou rejeitar, eu vou desobedecer, eu vou ser escorraçada também. Só que a questão não era essa. A questão é que tinha projeto de Deus no negócio. Vasti desobedeceu por projeto de carne, Esté desobedeceu por projeto de Deus. Eita, é forte, hein, Denise? Eu creio, Deus confirma. Eu vou repetir: Vasti desobedeceu porque era tola, porque não tinha comunhão com Deus. Esté desobedeceu porque tinha comunhão com Deus, e foi Deus que mandou ela ir. Porque ela estava se importando em agradar a Deus. Ela se importou, ela priorizou a presença. Ela priorizou a presença. E quem prioriza a presença entra na presença sem ser chamado. Bate na porta sem ninguém abrir. Ai, que ousadia, na ousadia do Espírito mesmo. Mas eu não quero ouvir, mas vai ter que ouvir o que Deus está mandando falar. Rebede candarai. Mas eu não quero
assim, mas Deus está mandando dizer que é assim. É forte, hein? Por Gideão, ele não ia não, que Gideão era frouxo. Por Gideão, ele não ia não, que ele era o menor, ele era o mais pobre, ele não tinha provisão, ele não tinha arma. Ele era o menor da casa, o mais insignificante. Como é que a voz de Gideão ia ser uma voz de comando? Se ele era o mais insignificante, ele diz, não conta comigo, sabe por quê? Porque quando eu abro a boca na minha casa, ninguém me escuta. Rebedecandarai. Quando eu abro a boca aqui, ninguém me dá ouvido. Por que tu tá mandando eu ir se tu sabe que ninguém me escuta, Deus? Por quê? Que ninguém dá trela ao que eu falo. Eu sou o mais insignificante, tu não entendeu ainda não, só que era justamente por isso. Deus pega o que ninguém escuta e bota pra escutar. Rabandai. Deus pega o que não tem poder de voz e bota pra ter. Era o que não tinha poder de voz mesmo. Era o que ninguém ouvia, que ninguém dava importância, que pensava que estava falando asneira. Era esse mesmo que Deus queria usar. Não se preocupe não, porque eu estou com você. Agora vão te ouvir. Agora vão ter que dar importância ao que tu fala, viu? É manto. Porque Deus estava com Gideão. E quando Deus está conosco, quem não nos ouvia vai... Ei, trabandai, redecandarai. Quem fazia a tua voz de insignificante, agora vai ter que dar significado a ela. Uma coisa forte. Rebedecandarai, a sobre anderrebe asnai. Deus diz assim, olha, não estava te ouvindo não, eu vou botar para te ouvir. Que coisa forte, Jesus. Não estava dando importância ao que tu estava falando, não. Agora eu vou botar para dar importância. Porque eu te darei voz de comando. Faziam tu de cachorro, de cadela, não era? Pensava que tu estava latindo. Agora eu vou mostrar quem é o cachorro e quem é a cadela que está latindo. Porque está fazendo a minha vontade. Agora vai ter que te ouvir, Gideão. Respondeu Gideão, se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça algum sinal para provar que é o Senhor que está falando. Aleluia! Comigo, peço porém que espere aqui enquanto vou buscar uma oferta para oferecer ao Senhor. E respondeu o Senhor, esperarei até você voltar. E Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolo sem fermento, usando para isso mais de 20 quilos de farinha. Colocou carne em uma cesta, o caldo numa panela e levou tudo ao lugar onde ele estava, à sombra do carvalho, e lhe ofereceu tudo o que tinha preparado. Mas o anjo de Deus disse, coloque a carne e os bolos nessa pedra e derrame por cima o caldo. E ele obedeceu. Ele vai dizer como é que tem que fazer. É do jeito de Deus a oferta, viu? Rebedecandarai. Tá pedindo direção, de como é que tem que fazer, do jeito que tem que fazer, Deus vai dizer como é. Ele vai dizer assim, olha, coloque a carne e o bolo na pedra e tu vai derramar o caldo por cima. Ele vai dizer quanto é. Ele vai dizer como é. Ele vai dizer em que vida é. Ele vai dar a direção, viu? De como é que tem que ser a oferta. E ele obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos bolos com a vara que trazia. Imediatamente subiu o fogo da rocha e consumiu tudo. Deus recebeu aquela oferta. E subitamente o anjo do Senhor desapareceu de vista. Quando Gideão viu que era de fato o anjo do Senhor, exclamou, ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você, disse o Senhor, não tenha medo, você não vai morrer por causa disso. Você não vai morrer por causa disso. Pelo contrário, Gideão, tu tem uma missão para cumprir. Gideão construiu um altar ali e deu a ele o nome de O Senhor é Paz. Tu crê e tu recebe essa palavra? Que Deus dá paz nas tuas fronteiras. Chega de guerra. Chega de midianita querendo roubar, querendo tirar o que é meu. Chega de gente aproveitadora pegando da minha plantação, desfrutando daquilo que Deus me deu. Que Deus me colocou para pagar preço.
Rebede candarai. Quem pagou o preço foi eu, Satanás. Rabandai. Rede candarai. Chega de comer o que é meu. Chega de desfrutar. Chega de desfrutar. O tempo acabou. Daquilo que Deus me deu. Quem pagou o preço foi eu. Quem desceu na madrugada foi eu. Quem jejuou foi eu. Quem renunciou, quem chorou, quem foi, quem fez, quem bateu foi eu. Quem plantou foi eu. E aquilo que você fez na direção do Senhor, que você plantou, chega de plantar para Midianita colher. Chega de plantar para inimigo saquear o que é teu. Rebede candarai, não pagou preço e quer tomar posse do que é meu, é? Rebede candarai, sobre Anderebe Asnai. Quem ofertou foi Gideão, viu? Quem ofertou foi Gideão. Quem deu sacrifício para Deus foi Gideão. Quem deu sacrifício para Deus foi Gideão. Quem ofertou no altar do Senhor foi Gideão, viu? Fez do jeito que Deus mandou. Do jeito que Deus mandou, ele fez. Obedeceu. A Bíblia diz que ele obedeceu. Mesmo sem ser a vontade dele. Mesmo ele estando com medo, ele foi, ele fez, ele falou, ele bateu, ele insistiu. Sabe, Gideão obedeceu e aí está todo o diferencial. Aí está a cereja do bolo. Porque Deus me mostra a cereja e um bolo bem grande. E ele diz, a cereja do bolo é a obediência. Rebandai, redecandarai, sobre Anderebe Asnai. Porque homem e mulher que me obedece, eu reconheço pela cereja que está no bolo. Bolo que não tem cereja é bolo desobediente. Rabandai. Mas bolo que tem cereja é bolo de obediência. Tem um toque a mais, tem um sabor a mais, tem uma essência a mais, tem a essência da obediência. A cereja do bolo é a obediência. Gideão obedeceu, fez do jeito que Deus mandou. Mesmo com medo, igreja. Mesmo com medo, Gideão fez como Deus mandou. Ofertou do jeito que papai falou. Bota a carne, bota o bolo e bota o caldo por cima. Rabandai. Do jeito que Deus falou, ele fez. Mesmo com medo. Tá botando empecilho para fazer a vontade do Senhor? Vai com medo mesmo. Mas Senhor, como assim, Senhor? Tu tá vendo que a minha voz não é de comando. Quanto mais eu falo, parece que eu tô latindo. Rebede candarai. Quem nunca questionou isso com Deus? Quanto mais eu faço, menos dou importância. E é o Senhor que tá me mandando. Quantas vezes eu não lembro que eu tive que ligar sem querer, que eu tive que gravar áudio sem querer, mesmo sabendo que a pessoa não ia dar um pingo de importância, mas Deus estava me mandando falar. E eu não podia. Quem é que cala a voz do Espírito Santo? Vaso, quem cala a voz do Espírito Santo. E se você não fizer e não falar o que Deus está mandando fazer e falar, Deus levanta outro, viu? Sabe por que Deus não abre mão de lhe dar essa colheita? Porque foi você que falou quando Deus mandou, mesmo sem aceitarem o que você estava falando, e foi você que fez o que Deus mandou você fazer, mesmo você sem ter condição de fazer. Você preferiu agradar a Deus, e isso fez todo o diferencial. Por isso que Ele não vai abrir mão de lhe dar sua vitória. Porque você, mesmo na dor, mesmo sofrendo rejeição do homem, mesmo sendo escarnecido, zombado, perseguido, apontado, sendo chamado de louco e de louca, porque quem está na direção de Deus é chamado de louco e de louca. É zombado, é escarnecido, é perseguido. E você mesmo assim continua. Eu vou permanecer de pé fazendo o que Deus está mandando, porque eu vou temer a Deus. Eu temer a Deus, eu não temer a afronta do homem, não. Temer a Deus. Por isso que Ele não abre mão de lhe dar essa recompensa. Por isso que Ele não vai abrir mão de lhe dar aquilo que lhe pertence. Chega de ser saqueado pela mão de quem não pagou preço. Chega de ser saqueado por quem chegou simplesmente na minha plantação, naquilo que eu gemi, que eu chorei, que eu suei para plantar, e simplesmente desfrutar e comer daquilo que eu trabalhei para ter. Cara lisa, rabandai, redecandarai, sobre Anderebe Asnai. Tu não é nem pano para Deus passar ferro. Rebede candarai, sobre Anderebe Asnai. Mas eu vejo é o ferro, ou coisa forte. Deus diz, eu vou passar o ferro, eu vou esquentar esse pano. Não é liso,
Não é cara lisa? Eu vou esquentar, eu vou deixar do jeito que eu quero, para soltar o que é teu. Rebede candaraia sobre anderebiasnai. Eita, Jesus, que coisa forte. Ele diz, o Senhor é paz. Esse altar ainda está lá em Ofra, no território da família de Abies. Esse altar ainda está lá, a Bíblia diz. Naquela noite o Senhor disse a Gideão, tome um dos novilhos do rebanho do seu pai, o boi de 7 anos. Oh, coisa forte. Foi um boi específico de 7 anos. Derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste ídolo que fica junto ao altar. Olha as direções chegando. Quando a gente obedece, as próximas direções vêm. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente não deixa de receber instrução. Ele diz o que fazer, qual é a próxima etapa. Derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste ídolo que fica junto ao altar. Continuando as instruções, disse o Senhor, depois construa um altar dedicado ao Senhor, seu Deus, no alto do morro. Em seguida, sacrifique o segundo novilho como oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use como lenha o poste ídolo que você irá cortar. Gideão reuniu 10 dos seus criados e fez tudo o que o Senhor mandou. Mas teve o cuidado de fazer tudo de noite com medo dos parentes e com medo dos homens da cidade. Tu tá vendo como Gideão tinha medo? Ele temia o homem. Gideão tinha medo. Ele fazia tudo de noite. Porque a voz dele não era ouvida, igreja. Como é frustrante a nossa voz não ser ouvida. Como é frustrante a gente tá fazendo o que Deus está mandando ali com todo esforço e a pessoa não dá um pingo de importância. Como é frustrante. De manhã cedo, quando a cidade estava despertando, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e o poste ídolo cortado, e no novo altar alguém tinha sacrificado um dos bois do pai de Gideão. Então perguntaram uns aos outros, quem fez isso? Depois de investigarem cuidadosamente, chegaram à conclusão, foi Gideão, filho de Joás. Traga para fora o seu filho, gritaram os cidadãos a Joás. Ele terá de morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que fica ao seu lado. Porém, Joás disse a todos os que estavam contra Gideão, ora, vocês vão comprar a briga de Baal? Ainda tem gente que é por Baal nessa história. Ainda tem gente que compra briga por enviado de Satanás, que defende poste ídolo. Quem está consumindo toda a minha plantação, porque Baal estava ali só consumindo, enviando os midianitas para consumir a plantação deles. E tem gente ainda defendendo Satanás. Rebede candaraia sobre anderrebiasnai. Comendo tua plantação e tu defendendo. Ô coisa forte. Comendo o que é teu, querendo roubar o que é teu, e tu defendendo com unhas e dentes. É uma guerreira. Que guerreiro o quê? Satanás. Guerreiro o quê? Roubando o que é teu? Roubando tua herança? Tem nada de guerreiro, ela é muito esperta. Ele é muito pilantra. Querendo roubar as coisas dos outros, querendo passar a perna naquilo que é dos outros. Não defenda não, viu? Quer comprar mesmo a briga de Baal? É Deus tendo misericórdia do povo, e o povo defendendo Satanás. E o povo defendendo Satanás. Quem está roubando minha herança, ele ainda defende, viu? Se for contar o que Deus está fazendo, ainda defende. Quando descobriram que tinha derrubado o altar de Baal e tinha construído o altar para Deus, menino, o manto é forte. Ei, quem está na fiação está entendendo o que Deus está falando. Ainda defende Satanás. Aí o pai de Gideão disse assim, tu vai mesmo comprar a guerra de Baal? Será que o Deus Baal precisa ser salvo? Quem lutar por ele estará morto pela manhã. Meu Deus. Que coisa forte. Se Baal é Deus, ele que cuide disso quando alguém destrói o seu altar. Quem tem que resolver isso é Baal. Porque Deus não está tocando em tu não, vaso. Deus está tocando em Baal. Deus está destruindo as potestades que está consumindo os teus celeiros, que está te empobrecendo, Rebede Candarai,
que está trazendo a escassez para dentro do teu lar. Não defenda não. Se Baal é Deus, ele se resolve com Deus. Mas tem gente que quer comprar briga, quer peitar quem está fazendo a vontade do Senhor. Desse dia em diante, Gideão foi chamado de Jerubaal, dizendo que Baal lute contra ele, porque derrubou seu altar. Disseram assim: Gideão, tu vai pagar pelo que tu fez. Só que Gideão estava na vontade do Senhor. Gideão estava fazendo o que Deus mandou fazer. Aí mudaram o nome de Gideão para Jerubaal, pensando que Baal ia ser maior do que o Deus que estava na vida de Gideão. Porque os demônios não estavam lutando com Gideão. Os demônios estavam lutando com o Deus que disse que estava com Gideão. E quando Deus diz que está comigo e com você, não estão lutando comigo e com você. Estão guerreando guerra de braço com Deus que disse que é comigo e com você. Com o Deus que disse: vai que eu sou contigo, vai nessa tua força, varão valoroso. Varoa valorosa. Se Deus disse para você: vai que eu sou contigo, vai nessa tua força que eu sou com você, varão valoroso, varoa valorosa. Vaso, não estão guerreando nem comigo e nem com você. Estão guerreando com o Deus que mandou eu e você ir. Pouco tempo depois, os midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos do leste uniram seus exércitos e planejaram atacar juntos o povo de Israel. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. E então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E ele ordenou o toque de reunir. Como é que pode, Rabandai? Rebedecandarai assobrianda rebiasnai. Olha, a roda gigante de Deus gira. É interessante que no começo do capítulo 6, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele diz: olha, minha voz não tem poder de comando. Eu sou insignificante. O que eu falo ninguém escuta. Ninguém dá importância ao que sai da minha boca. Um tempo depois, a roda gigante gira. Porque tem gente que pensa que vai ficar por cima a vida inteira. Rabandai, rebedecandarai. Tem gente que pensa que vai ficar fazendo você de cachorro de cadela. Rabandai, redecandarai. Que pensa que você vai ficar igual cadela, igual cachorro, latindo a vida inteira sem dar importância. Uma hora essa roda gigante tem que girar. Uma hora a justiça de Deus tem que acontecer. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, e é esse o tempo chegado, apoderou-se de Gideão. Rebandai. O Espírito do Senhor se apodera de quem outrora lá atrás nunca teve poder de voz, e o que falava era como nada para aquele povo. Mas agora o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão, e ele, a Bíblia diz, é específico, ele ordenou. Não, eu vou repetir porque você não entendeu. O que não tinha poder de voz agora está ordenando. O que não passava de um cachorro latindo agora está ordenando. Sabe por quê? Porque não é Satanás que está usando Gideão, é Deus. E as ordenanças de Deus, elas são justas. Ou você está pensando que quem tem poder de voz e está sendo instrumento do diabo vai ter poder de ordenar? Quem tem poder de ordenar é quem está ecoando a voz do Espírito Santo. E Deus manda te dizer: se você está ecoando a voz do Espírito Santo, a sua voz será uma voz de comando no mundo espiritual e no mundo material. Sua voz será uma voz de comando. Ele ordenou o toque de reunir, convocando os homens de Abiezer para segui-lo. Como é que pode, Vaz? O homem que era insignificante, que não tinha poder de voz, que não mandava em nada, agora tá dando toque de reunir, tá convocando gente pra batalha. Rebedeca, só Deus faz isso. Tira de baixo e coloca em cima. Tira do anonimato e coloca aleluia na evidência. Tira do lugar do esquecimento, tira de Lodebar e leva para Jerusalém. Só Deus faz isso. Gideão mandou mensageiros às tribos de Manassés, Assé, Zebulon e Naphtali, chamando-os para a batalha. E os homens atenderam a convocação. Que coisa forte. Deus pega o cachorro, a cadela, que ninguém dava nada, e diz: agora bota para ter voz de comando. Porque não é Gideão, é Deus em Gideão. E quando é Deus em mim, você tem que obedecer. Agora não obedece não. Aleluia.
Agora não faz não que Deus está mandando. Agora não dá ouvido não que Deus falou. Porque não foi a gente, igreja. Foi Deus que mandou falar esse tempo todinho. Foi Deus que mandou avisar o que ia acontecer esse tempo todinho. Não foi nós não. Foi Deus. Depois não se arrepende de não ter ouvido Gideão, viu? Porque não foi qualquer um que foi falar contigo não, pelas madrugadas. Não foi qualquer cachorro e qualquer cadela que foi derrubar o altar de Baal e fazer a vontade do Senhor. Foi Deus em Gideão. Foi Deus em Gideão. Estão pensando que sou eu, que fui eu que fiz, que fui eu que falei, que foi você que fez, que foi você que falou. Menino, o negócio é foda. Então disse Gideão a Deus: se de fato o Senhor vai usar a mim para salvar Israel, como prometeu, dê-me uma prova da seguinte maneira. A gente ainda é incrédulo, né? Vou deixar um pouco de lã no pátio, só se a lã estiver molhada do orvalho. Eita, mano. E a terra em volta estiver seca, então terei certeza de que o Senhor vai libertar Israel. Por meu intermédio, tá caindo chuva aqui, Vaz. Por meu intermédio, como prometeu, e foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Quando Deus está no negócio, você pode pedir prova. Quer fazer prova de Deus? Quer fazer prova? Pois pode fazer, que do jeito que você pedir, ele vai manifestar. Se você estiver no centro da vontade de Deus, que é desobediente, ele não vai manifestar prova, não. Se você estiver fazendo o que Deus está mandando, e se você fizer prova, Rabandai, Redecandarai, Assobrianda, Rebiasnai, se for de Deus essa prova, o Espírito Santo vai lhe conduzir. Olha aqui a prova. Se for o Senhor, eu vou botar a lã no pátio. Se só a lã estiver molhada e a terra ao redor estiver seca, é coisa impossível, porque ali foi um orvalho específico, uma nuvem direcionada, Rebedecandarai. Foi tão específico que não teve como duvidar. Foi uma prova tão específica que não teve como Gideão duvidar que era Deus. Como é que pode molhar só a lã no pátio e a terra ao redor tá seca? Coisa que só Deus pode fazer. Quer fazer esse tipo de prova? Tá na vontade de Deus, Deus vai responder e é com fogo, viu? Ó. E foi isso que aconteceu. No dia seguinte, bem cedo, Gideão foi lá, espremeu a lã e colheu uma tigela de orvalho. Disse ainda Gideão ao Senhor: não fique irado comigo, mas eu peço que me deixe fazer só mais uma prova com a lã. Dessa vez faça com que a lã fique seca e a terra em volta dela fique molhada pelo orvalho. E Deus fez o que ele havia pedido naquela noite. E Gideão viu que somente a lã estava seca e que a terra em volta dela estava coberta de orvalho. E o resto da história você já sabe, eu não vou me estender. Até aqui falou o Senhor. Vaso, que palavra forte é essa, Jesus? Quem não tinha voz, agora tem voz de comando. Quem ninguém ouvia, agora vão ter que ouvir. Quem pensava que era só mais um no meio da multidão, só mais um cachorro, uma cadela latindo, agora vai ter que entender que não era só o cachorro, não era a cadela latindo, era Deus na vida da cadela, era Deus latindo. Era Deus, Vaz. Era Deus falando. Quem destrói quem Deus levantou, hein? Quem destrói quem Deus levanta? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. E o que Gideão fez prova de Deus, ele recebeu. Se está na vontade de Deus, entenda, igreja. Gideão estava numa missão que Deus havia mandado ele fazer. Não adianta pedir prova onde Deus não está mandando. Não adianta fazer prova de Deus onde Deus já disse que não está no negócio. Você faça prova de Deus onde Deus confirmar. Aonde Deus confirmar para você. Gideão estava debaixo de uma palavra profética, de uma liberação do Senhor, de uma confirmação do Senhor. E aonde tem confirmação do Senhor, pode fazer prova que ele responde com fogo, viu? Ele responde, ele lhe dá vitória. Deus deu vitória a Gideão. Não foi com 32 mil, foi com 300. Não é multidão nessa vitória.
Não é quantidade, é qualidade. Não é velocidade, é estratégia, tá entendendo? Não é velocidade, não é na pressa, é na sabedoria. Não é com muita arma. Não é com muita arma, é na calmaria. Parece que você vai morrer, parece que você vai perecer. Juízes 6. Juízes capítulo 6, igreja, a palavra. Você não vai morrer, você não vai perecer. Você pode até pensar, mas Senhor, não tem ninguém por mim. Ainda tem 300. Ainda tem 300, ainda tem remanescente. Ainda tem remanescente para ser com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda tem remanescente. Eu apertei aqui no filtro, apareceu os cílios, mas amém. Já estou encerrando. Não é velocidade, é estratégia. Não é quantidade, é qualidade. Porque 32 mil é alvoroço, 300 é vitória. Vou repetir. 32 mil é alvoroço, 300 é vitória. Rebede Candarai. 32 mil é alvoroço, é barulho, é zoada, é batuque, é tambor. Rebede Candarai. 300 é vitória. 300 é vitória. É qualidade, é direção, é estratégia, é precisão, é obediência. É ouvir a voz do Senhor. Então receba essa palavra no seu coração. Aleluia. Receba essa palavra no seu coração. Porque eu creio que Deus moverá grandes coisas a partir desse dia. Deus tem liberado palavras proféticas e é para cumprir. E é para se cumprir. Chega de ver os midianitas desfrutando daquilo que é meu e que é seu. Chega de ser abestalhado. Chega de ficar se escondendo. Chega de ficar temendo a homem. Chega de ficar adorando a Baal. Baal não tem poder, não tem voz, não tem nada. Baal não tem nem vida, não tem nem fôlego. Baal tem o que aqui, pelo amor de Deus? Qual a moral que Baal tem? Rebede Candarai. Manda perguntar ao Senhor, qual é a moral que Baal tem? Baal não tem moral de nada. Quem tem moral sou eu. Quem tem moral é Deus. Quem canta no galinheiro ainda é o galo. É o dono do galinheiro, é Deus. Deixa as galinhas ficar cacaricando pra lá e pra cá, porque quem manda ainda é o cacarejo de Deus. Agora esse cacarejo aí, minha irmã, é de estremecer. Viu? Deus vai mostrar que Ele é Deus nesse negócio. Amém? Receba essa palavra no seu coração. 17 horas, igreja, nós temos o nosso encontro profético, tá? Princesas do Rei, expressão da sabedoria de Provérbios. São 5 nações se reunindo durante 8 dias para falar daquilo que Deus colocou no coração de cada uma no livro de Provérbios. Já tem 2 meses que nós estamos no propósito de Provérbios, todos os dias aprendendo dos ensinamentos do Senhor no livro de Provérbios, e agora vamos colocar para fora aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Inglaterra, Portugal, Suíça, Estados Unidos e Brasil, unidos, fronteiras abertas para falar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Serão 8 dias na live de Dulce.com Jesus às 5 da tarde. A partir de hoje, do dia 23 até o dia 30 de abril, todos os dias teremos 3 convidadas, amém, de honra, que o Senhor elegeu e trouxe, levantou para abrir a boca e falar o que Deus mandar. Amém? Contamos com a sua presença. 23 horas, Lins Emanuela, tá bom? E amanhã eu de novo aqui às 9, se assim Deus permitir. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz em nome de Jesus.